Gente, de Londres para Paris, nós fizemos com um trem da Eurostar, que é o trem-bala, aquele trem que passa pelo Canal da Mancha. Ele passa debaixo da água, tem alguns quilômetros que passa, que eu não me recordo agora quantos quilômetros são. Não dá para ver nada, passa por um túnel, obviamente. E esse trem vocês podem comprar direto no site da Eurostar, tá? Então, o que eu faço sempre? Quando eu tenho um trem, alguma coisa assim para comprar, eu vejo a companhia do trem. Então, por exemplo, aqui na Itália, qual é a companhia que opera? É a Trenitalia. Então eu entro no site da Trenitalia e eu compro por lá, que aí não tem risco de comprar e dar alguma coisa errada, entendeu? A chance de dar tudo certo é muito maior, tá? Porque eu li bastante comentário, bastante coisa na internet de comprar esse trem pelo Brasil, que passa no Canal da Mancha, de Londres para Paris, e depois pagar duas tarifas, ou o bilhete não ser impresso. Então o que eu fiz? Eu vi qual companhia era, vi que era a Eurostar. Eu entrei no site da Eurostar e comprei diretamente com eles, tá? Então é uma dica para vocês. Eu comprei também 2 meses antes esse trem. Eu comprei a categoria Standard e eu paguei em torno de 56 libras, tá? Depois tem IOF, tem a taxa no cartão, eu acho que foi de 30 a 50 reais que eu paguei pelo cartão, aí depende do cartão de crédito de cada um de vocês, tá? Mas ficou muito em conta. Quando a gente chegou lá, esse trem tava 198 libras, tá? E o que aconteceu? A gente estava na casa de alguns amigos, a gente pegou esse trem de manhã. Ele já vem escrito no bilhete que você tem que chegar meia hora antes, porque é um trem internacional. Então ele é a mesma coisa que um aeroporto, como se fosse um voo internacional, só que é de trem, tá? Então ele tem alfândega, ele tem controle, ele tem tudo isso. Em Londres, gente, em Paris, aqui na Itália é mais tranquilo esse controle, mas nos outros países, tipo assim, eles quase tiram sua roupa pra fazer você passar. Eu em Paris, eu fiquei presa lá, a menina me olhando inteirinha por causa do zíper da minha calça que tava pitando, tá? Então o controle é bem rigoroso mesmo, principalmente em Londres. Pra vocês terem ideia, em Londres não tem guarda-bagagem na estação, tá? Tem só no aeroporto. Por quê? Porque eles têm medo com esse negócio de terrorismo, esse negócio de bombas, tá? Então a gente chegou em Londres e queria deixar as malas e dar uma volta na cidade antes de ir pra casa dos nossos amigos, não tinha como, tá? Porque não tinha guarda-bagagens lá na estação. Então a gente teve que ir pra casa deles e depois voltar pra dar uma volta em Londres, tá? Então o controle é bem rigoroso mesmo nesses países. E aí o que acontece? Eles já colocam no bilhete do trem pra chegar com no mínimo meia hora de antecedência, tá? Só que a gente não sabia como é o trânsito em Londres, tá? A gente já tinha visto que o trânsito lá é caótico. É uma São Paulo, Londres, uma São Paulo muito melhorada, claro, né? Mas é um São Paulão, gente. O negócio lá é pesado. As pessoas lá, a cultura deles é não ter carro, porque você paga muito para deixar o carro em estacionamentos nas ruas, e além disso não é viável, né, óbvio, e o trânsito é insuportável, assim, é incrível o trânsito de lá. Então eles não optam por não ter carros. Eu até vi uma reportagem esses dias que tinha um senhor falando que ele tinha 2 filhos, um de 22 e um de 21 anos, que não tinha nem carta, porque não tinha carro lá. Ele era londrino. Tá, então, por um lado é muito fácil você comprar as coisas lá, porque os preços são muito bacanas, né, é muito barato, claro, e por outro lado você não tem opção de ter carro, porque é impossível de andar, tá? Então é trem mesmo, é metrô trem não, né? Metrô, o trem para ir para os lugares mais afastados, e lá dentro é metrô. E mesmo no metrô é muito demorado de ir para um lugar para o outro, porque é tudo muito distante, é longe as coisas lá, tá? E o que eu percebi é que o metrô lá é muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Teve uma hora que a gente tinha que ir numa tal de Circle Line lá, que era a linha amarela, e dentro da linha amarela era um lugar que a gente tinha que ir. E a gente tava dentro do trem, pegamos a direção certa e tava dentro do trem, de repente eu escutei a mulher falando lá alguma coisa que tinha mudado pra linha verde. Eu falei, mas o que tá acontecendo? E eu não falo muito inglês, então mais uma dificuldade, né? Então imagina, eu falava tipo uma palavra em inglês, uma em italiano, 2 em português, mas dá pra se virar. Só que lá a gente tava com os amigos também, então eu nem me preocupei muito, porque foi mais assim, tranquilo, porque tava com os amigos. Mas o metrô lá é bem difícil,
tá? Então, se você for para Londres e não falar inglês como eu, dá uma olhadinha, uma estudadinha, porque o metrô lá é um pouquinho complicado. E todo esse discurso eu tô falando pra vocês, eu tava falando do trem, porque o que aconteceu? A gente tava na casa dos nossos amigos, era uns 20 quilômetros mais ou menos da estação que a gente ia de Londres para Paris. A estação chama St. Pancras e é a estação que faz esses trens internacionais. E a gente chamou um Uber. Lá a gente se virou bastante de Uber também, viu? O Uber lá é barato, não é caro e dá pra se virar bem de Uber. E tem também os metrôs que você faz a tarifa pro dia todo. A gente fez muito isso também. Fazia a tarifa do metrô pro dia todo. E aí tem as zonas que dá pra escolher. Então, de zona 1 a 3, na verdade, os monumentos estão mais na zona 1 a 2 lá em Londres. Mas a gente fez que dava pra várias zonas, porque a gente foi pra casa de uns amigos que ele era afastado, não era dentro de Londres. Então, a gente fez esse bilhete que dava pra ir até pra outra cidade lá perto. Nós pagamos em torno de 13 libras, mais ou menos, esse bilhete. E aí você pode fazer, você anda Londres inteira. E aí o Uber também é uma boa opção lá. E nós estávamos na casa de uns amigos que eu estudei junto com eles. A gente se conhece há muitos anos e foi muito bacana porque a gente poder se rever assim depois de muitos anos. Eles foram pra lá há 14 anos e que eles moram lá. Então, assim que eu soube que ia pra Londres, a primeira coisa foi entrar em contato com eles pra gente poder se ver. E a gente tava na casa deles, esse amigo chamou um Uber, e quando o Uber chegou pra levar a gente pra estação St. Pancras, que era de onde a gente pegava o trem internacional, ele viu as malas e ele falou que tava com cadeira de criança dentro do carro, tava com um carro mais velho, e aí no fim não levou a gente. Até chamar outro Uber, até a gente conseguir sair de lá pra ir pra estação e pegar aquele trânsito infernal, porque a gente demorou em torno de uns 40 e poucos minutos pra chegar, e era, gente, coisa de 15 a 20 quilômetros da casa dele. Nós demoramos mais de 40 minutos pra chegar, eu acho que foram 50 minutos pra chegar até lá. Até chegar outro Uber, nós chegamos na estação mais tarde e perdemos o trem. Tá, então a gente perdeu aquele trem da Eurostar. Aí eu quase infartei, porque dentro do Uber eu já comecei a olhar os preços e tava tipo assim, 198 libras o próximo trem, né? E esses trens, normalmente quando você compra assim mais barato, essas categorias que eu compro de segunda classe e adiantado assim, não tem nem troca nem reembolso. Então assim, eu já tava em pânico, porque eu falei, nossa, olha o quanto nós vamos gastar agora, 200 libras cada um pra ir pra lá, com mais o outro trem que a gente tinha pago. Então assim, eu já tava quase chorando. E quando a gente chegou lá, eu fui assim, né, eu acho que eles viram minha cara de desespero. Aí eu mostrei o bilhete, falei o que podia ser feito, falei que a gente perdeu o trem. Ela falou, tem que chegar adiantado. Eu falei, eu sabia, mas enfim, perdemos, né? E aí eles fizeram a gente pagar uma taxa de 30 libras cada um por bilhete, então foram 60 libras, e aí trocaram um trem pra gente pro próximo, senão a gente ia perder, tipo, o dia no hotel em Paris, e aí ia virar um transtorno. Então graças a Deus a gente conseguiu fazer essa troca, aí a gente embarcou no trem seguinte. Mas assim, então já essa experiência com a gente não foi bacana, tá? Foi assim, bem estressante mesmo, porque o moço no Uber, tadinho, ele assim, ele foi espetacular, ele foi maravilhoso, ele fazia de tudo, ele olhava pra mim no retrovisor, acho que ele via minha cara e ele falava, eu acho que a gente não vai conseguir. E aí chegou um ponto que eu olhei no relógio e falei, já era, já perdemos o trem mesmo, não dá. E o meu amigo falando no telefone com ele, falava, bom, chega até na estação e lá a gente vê o que faz. E aí ele fez o que ele pôde, assim, ele costurou o trânsito de Londres inteiro, ele entrou em vários lugares para sair do trânsito, mas não deu, gente, lá é impossível o trânsito. Então a minha dica para vocês é sair com muita antecedência, mas muita antecedência mesmo. Cheguem na estação 1 hora antes, porque o controle também é super rigoroso, a fila é enorme para passar na alfândega lá. Então assim, cheguem com 1 hora de antecedência, meia hora ainda é pouco, tá? Chega com 1 hora de antecedência, porque o trem não atrasa lá e eles costumam sair no horário, tá? Então
Se você não quiser passar o que a gente passou, faça isso. Saia bem cedo e cheguem com bastante antecedência.